te servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu quero ver. Há algum tempo atrás, havia na televisão um comercial que me chamava a atenção. Era um comercial, não sei quantos aqui se lembram, de um rapaz que chegava em casa, mostrava o relógio na cozinha e ele estava chegando em casa 2h30 da manhã. Pôs a chave na porta, abriu, e quando ele vai entrando, a esposa está acordada na sala, 2h30 da manhã. E ela pergunta para ele: por que você chegou tão tarde? Ele põe a pasta em cima da cadeira e diz assim: eu havia dito para você não ficar me esperando porque eu ia atrasar. Mas por que você chegou tão 2h30 da manhã? Porque eu tive um problema sério no escritório, um monte de coisas aí, tivemos reuniões e eu tive que trabalhar até essa hora para entregar esse trabalho amanhã. Ela olha para ele e diz assim: tá bom, então vai tomar o seu banho que eu vou esquentar a sua comida. E o comercial termina dizendo assim: credibilidade é tudo. É isso aí, gente. Credibilidade é tudo. Nos lábios de outros homens, talvez isso soasse de uma maneira falsa. Que mulher acreditaria nisto? Mas nos lábios daquele homem que a mulher conhecia bem, ele tinha tanta credibilidade com ela, que ela disse: eu vou esquentar a sua janta. E nós estamos tratando aqui exatamente disso. A credibilidade que este livro tem por causa do seu autor. Tudo que está escrito aqui, eu e você cremos pela credibilidade que o seu autor desfruta conosco. É ou não é? Nós acreditamos porque é Jesus quem escreveu esse livro e inspirou este livro. E esta noite, isso é muito importante para nós, que isso fique na sua mente. Porque nós vamos tratar de assuntos que mostram muito o quanto se tenta deturpar isso aqui, o assunto dessa noite. A mentira hoje, ela está em tudo, praticamente em tudo que está diante de nós. Aliás, hoje, quanto mais se mente, parece que as pessoas consideram isso uma grande qualidade, né? A ênfase, o talento de saber mentir. Eu lamento que alguns cursos que são ministrados para vendedores, sabe o que eles aprendem? A mentir com talento, enganar o consumidor, ludibriar as pessoas com técnicas de vendas. É isso que se aprende. Não só, mas isso também. Portanto, hoje a mentira está em praticamente tudo. Já contei outras vezes a história dos rapazes que foram passar o fim de semana na praia e tinham prova na segunda-feira. E combinaram: está muito legal aqui na praia, não estou a fim de voltar para fazer essa prova amanhã, vamos ficar por aqui, vamos curtir, amanhã a gente inventa alguma desculpa. E ficaram, e chegaram, perderam a prova, chegaram no dia seguinte, e foram dar uma desculpa ao professor para pedir segunda chamada. E disseram que eles haviam tentado voltar, mas que furou o pneu do carro na estrada, estava chovendo e não teve como consertar, por isso eles perderam a prova. E o professor marcou uma nova prova para o dia seguinte. Tá bom, não tem problema não, vocês vão fazer amanhã. Dia seguinte, só os 4 na sala. Colocou um aqui, outro lá, bem isolados. Olha, eu vou fazer só 2 questões para vocês, para matar logo esse assunto. A primeira, fez lá uma questão sobre a matéria, e disse: a segunda é muito simples, mas vai valer 9 pontos. A primeira pergunta vale 1 ponto e a segunda vale 9. Anotem aí. Deu a primeira pergunta e deu a segunda. E a segunda questão era: qual dos 4 pneus furou? Fácil pegar uma mentira, não é? Um aqui, o outro lá no fundo, sem poder conversar. Sem poder colar. Qual dos 4 pneus furou? Não é fácil pegar mentira?
É isso que nós vamos fazer essa noite aqui. Vamos pegar as mentiras através da palavra de Deus. É fácil, quando você conhece este livro, você pega com facilidade. Algumas pessoas me perguntam, uma facilidade que eu tenho em função da minha profissão, de identificar uma roupa falsa. Isso é a minha profissão, há 27 anos eu faço isso. Então algumas pessoas, quando sou chamado aí para fazer algumas apreensões, tem delegado de polícia que me chama e ele estranha, põe lá a mercadoria em cima da mesa, e eu entro na sala, estou a 3 metros da mesa e eu aponto, aquela é falsa. E ele diz, mas como é que você pode saber? Eu digo, eu conheço o original. Para você conhecer o falso, identificar o falso, você precisa conhecer o original. Se você conhece muito bem o original, ninguém te engana. Peça um perito em moeda falsa, ele fecha os olhos, pode vendar os olhos dele, pode fazer o que você quiser. Dê 2 moedas para ele, 2 notas. $1 falso e $1 verdadeiro. De olhos vendados, ele toca no papel e ele diz, este aqui é o verdadeiro. Você pode fazer 50 vezes, ele não erra nenhuma. Sabe por quê? Conhece o verdadeiro. Está acostumado. Aconteceu uma coisa recentemente que foi até interessante. Eu estava num determinado lugar aí, num gabinete, e o assunto era a CPI da pirataria. Estávamos falando de combate à pirataria. Eu tinha levado algumas roupas de grife aí. Estava lá a secretária de um dos deputados, que eu não vou citar o nome. E falávamos disso, ele foi brincar comigo, fazer o teste, e me embaralhou lá a roupa e disse para eu escolher a original. Ele nem esperei ele acabar de embaralhar, eu já disse, a original é essa aqui. E a secretária se aproximou e disse assim, mas como é que o senhor sabe quando é uma roupa falsa? Eu falei, conheço por tais características e tudo. Ela ficou sem graça, andou para lá e para cá. Daqui a pouco ela me procurou e falou assim, essa calça da Zump falsa aqui que eu estou usando, eu já tinha visto há muito tempo que a calça dela era falsa. Entendeu? Porque a gente sabe, a gente conhece. Enfim, o que isso tudo tem a ver? Você já vai entender. Por que nós temos que conhecer o original para detectar o falso? Você vai detectar com facilidade. Então vamos entender um pouquinho do original. Abra lá sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, e vamos ver qual foi a advertência que a Bíblia nos deixou. 2 Pedro 2, verso 1, e diz assim, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Veja, Pedro está escrevendo para quem aqui? Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós. Quem é o vós? Quem é o vós? Nós, a igreja. Está falando para a igreja. Ó, lá entre o povo houve falsos profetas, mas entre vós aqui, igreja, surgirão falsos mestres. E ele diz que introduzirão encobertamente. Essa palavra é muito importante. Introduzirão encobertamente na igreja, ele diz, heresias destruidoras. O que é uma heresia? O que é uma heresia? É uma mentira sobre algo sagrado, sobre algo oficial. Isso é uma heresia, uma mentira, uma enganação. Ele diz que essa heresia é destruidora, chegando ao ponto de negar o Senhor que os resgatou. Quem é o Senhor que os resgatou? Jesus Cristo. Agora vamos entender isso. Pedro dizendo para a igreja, olha, dentro da igreja de Deus vão surgir falsos mestres, falsos profetas, vão introduzir encobertamente heresias, doutrinas, encobertamente. Não vai ser uma coisa assim às claras, chegar aqui e vou começar a pregar coisa que não tem nada a ver, não. Vai entrando devagarinho, escondidinho, uma doutrina aqui, outra ali, para enganar, encobertamente. E isso, disse ele, chegaria ao ponto de negar Jesus. Agora imagina a igreja ouvindo aquilo, deve ter pensado assim, Pedro está exagerando. Não pode. Como é que vai entrar na igreja um falso mestre que vai ensinar coisas a ponto de nós negarmos Jesus? Não, isso aí é exagero da parte dele, isso nunca vai acontecer. A igreja jamais vai se deixar enganar para isso. Só que é profecia. Será que isso aconteceu? Será que isso está acontecendo dentro da igreja de Deus? Vamos ver se está. Agora vamos para Jesus.
Vamos ver o que Jesus prometeu à sua igreja. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Vamos ver o que Jesus prometeu à sua igreja. Marcos 16, eu vou ler verso 15. E diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para quê? Jesus Cristo sempre apelou ao coração das pessoas. Mas aqui está um verso onde ele não faz um apelo, ele não faz um pedido. Aqui ele dá uma ordem. Ide, verbo no imperativo. Ide e pregai o evangelho. Isso não é uma coisa que eu tenho para escolher. Isso é uma ordem de Cristo para mim. Eu devo pregar o evangelho. Com qual objetivo? Ele diz assim, verso 16: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Presta atenção no 17. E estes sinais hão de seguir os que creem. Que sinais? Que sinais? Primeiro, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então eu vou colocar aqui o que Jesus prometeu. Jesus. Primeira promessa dele. Haveria o quê? Curas na sua igreja. Cura. Dom de cura. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles curarão. O que mais que Jesus prometeu para a sua igreja? Eu li aí. Milagres. Sinais. Prometeu o que mais? Vou colocar aqui embaixo a última promessa dele de propósito. Vou destacar. Dom de línguas. Mas Jesus prometeu mais coisas. Agora vamos para o Evangelho de João. Vamos ver o que mais Jesus prometeu à sua igreja. João capítulo 14. O que diz aqui? Verso 16. João 14, 16 diz assim. Jesus Cristo falando. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O que é que Jesus prometeu à sua igreja? Espírito Santo. Jesus prometeu o Espírito Santo à sua igreja. Prometeu mais uma coisa. Você está em João 14, avança até João 16. Jesus promete aqui em João 16, verso 13. Olha o que ele diz. Mas quando o Espírito da verdade, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A que o Espírito Santo vai nos guiar? A verdade. Foi o tema da minha abertura aqui. Essas, resumidamente, foram as principais promessas que Jesus fez à sua igreja. O Espírito Santo, a verdade, ele prometeu que a verdade estaria na sua igreja. Ele prometeu curas, milagres e dom de línguas. Pergunto, Satanás sabe disso? Conhece essa promessa? Ele precisa imitar, contrafazer. O que é contrafação? Contrafação é um nome jurídico. É um crime, contrafação. Contrafação é copiar, é reproduzir uma marca de outro. Copiar. Isso é o crime de contrafação. Tá? Será que Satanás precisa contrafazer a igreja de Deus para enganar as pessoas? O que você acha? Vamos ver se ele vai se dedicar a fazer isso. Marcos capítulo 13. Vamos ver o que Jesus Cristo nos advertiu. Marcos 13. Marcos 13, verso 22. Marcos 13, 22. Diz assim: Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas. E farão o quê? Sinais e prodígios. Para o quê? Enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem disse isso aqui?
Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Surgirão o quê? Falsos cristos e falsos profetas. Cristo confirmou a profecia de Pedro dentro da igreja. E ele disse que esses falsos cristos e falsos profetas fariam o quê? Sinais, milagres. O que mais? Prodígios, curas. Opa! Na igreja de Deus existe dom de cura. Mas os falsos cristos e os falsos profetas, segundo Jesus, também teriam curas verdadeiras. Curas verdadeiras, não são curas falsas. Não é malandragem, não. Verdadeira cura. Portanto, a cura isoladamente não é um elemento seguro para se dizer que nós estamos tratando com Deus. Porque, segundo a Bíblia, o inimigo também pode curar. Milagre por si só também não é um sinal seguro da presença do Espírito Santo. Porque os espíritos enganadores, os falsos mestres, também fariam milagres. E para quem tem alguma dúvida quanto a isso, Apocalipse 16, abre lá. Apocalipse 16, a Bíblia vai confirmar isso. No verso 14, diz assim: são espíritos de demônios que operam sinais, milagres, prodígios. Espíritos de... O que está escrito na sua Bíblia? A Bíblia está dizendo que espíritos de demônios fazem milagres. Portanto, olha o inimigo contrafazendo o que Deus prometeu. Ah, Jesus prometeu cura? Opa, minha igreja também vai ter cura. Jesus prometeu milagre? Na minha igreja também vai ter milagre. Jesus prometeu o Espírito Santo. E agora? O que eu faço? Vamos ver o que ele faz? 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Vamos ver se Jesus prometeu o Espírito Santo. Capítulo 4, verso 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos... Quando é isso? Quando são os últimos tempos? Hoje. O que vai acontecer? Alguns apostatarão da fé. O que é apostatar? Abandonar. Alguns vão abandonar a sua fé nos últimos tempos. Por que razão? Dando ouvidos a quê? Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Opa só, olha só. Se na igreja de Deus tem o Espírito Santo, aqui tem também os espíritos. Só que são espíritos enganadores. Por que eles enganam? Por que eles conseguem enganar? Porque eles também fazem curas e milagres. Se eles não fizessem, quem eles enganariam? Ninguém. Eles só conseguem enganar porque eles também produzem curas e milagres. E por isso eles enganam as pessoas. São espíritos enganadores. E disse que além de espíritos enganadores, haveria o quê? Doutrina de... Eu li aí. Doutrina de demônio. Doutrina de demônios. Faz sentido? Aqui não tem a verdade? Aqui tem doutrina de demônio. Mas lembram-se que Pedro falou que introduziria encobertamente? Ele apresenta uma doutrina com o rótulo assim, o rótulo estampado. Essa aqui é uma doutrina de demônio. É assim que ele apresenta? Não, ele apresenta como se fosse a... A Bíblia menciona alguma doutrina de demônio? Já estudamos aqui, 3 ou 4 quartas-feiras atrás. Alguém se lembra de uma doutrina que a Bíblia chama de demônio? Ninguém se lembra aqui? Espiritismo. A Bíblia chama o Espiritismo de uma doutrina de demônio. Já estudamos aqui, não vou voltar tudo agora. Portanto, o Espiritismo é chamado pela Escritura Sagrada, por Jesus Cristo, como uma doutrina de demônio. E os nossos irmãos espíritas, com todo respeito a eles, eles sabem que eles baseiam esta doutrina, como nós já estudamos, em livros humanos, mas não na Bíblia, porque a Bíblia condena o Espiritismo. A doutrina espírita tem base em livros humanos, Allan Kardec e outros autores, não nas Escrituras Sagradas. Jamais você vai ver alguém defender
que a doutrina espírita tem base bíblica. Você não vai ver isso. Porque não tem. Porque a Bíblia chama essa doutrina de demônio. Agora, eu quero que vocês raciocinem junto comigo. Pensem comigo. Jesus prometeu cura, o inimigo também faz. Jesus prometeu milagres, o inimigo também faz. Prometeu o Espírito Santo, ele introduz espíritos enganadores. Espíritos que atuam para enganar as pessoas. Demos um exemplo aqui quando estudamos o Espiritismo. Quando Satanás estava incorporado na serpente que conversou com Eva, era um espírito enganador? Conseguiu enganar a Eva? Conseguiu. Conseguiu. Falando de quem? De Deus para ela. Por isso enganou. Parecia um espírito bom, um espírito manso. Aí nós colocamos aqui, quando alguém vai a um centro espírita, e lá naquele centro espírita ouve ou imagina ouvir a voz de um parente morto, uma mãe, um pai, que aquela voz ainda lhe conta detalhes particulares da sua vida, coisas que só a mãe ou aquele pai poderiam saber. Já estudamos aqui, é a mãe ou o pai que está falando com essa pessoa? Já vimos pela Bíblia que são espíritos de demônios, que estão fazendo o que com essa pessoa? Enganando. Aí você liga a televisão, você vê lá um artista, um humorista, imitando a voz de um cantor, que é uma coisa perfeita, né? Alguns aparecem na televisão e imitam com uma perfeição. O que você acha que Satanás pode fazer para imitar a voz de uma pessoa? Além de você e daquele parente que conhecia a sua confidência, quem mais conhece a sua confidência? O próprio Satanás. Conhece todas as confidências da tua vida, desde que você nasceu. É ele que está enganando a pessoa, imitando a voz, contando particularidades. Espíritos enganadores, ensinando doutrinas de demônios. E aqui está talvez uma das artimanhas mais espertas de Satanás no tempo do fim. Quanta gente tem sido enganada neste item. Quanta gente sincera, lotando as igrejas por aí. Gente sincera, enganada. Por uma distorção. Eu quero que você abra a sua Bíblia para ler o que está em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Leia comigo o que está aqui, com todas as letras. 2 Coríntios 11, vou ler o verso 13. 2 Coríntios 11, verso 13. Olha o que diz aqui. Referindo-se a estes, olha o que diz aqui. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Vocês estão entendendo isso aqui? Está dizendo que existem na igreja falsos apóstolos. Você já ligou a televisão alguma vez e já ouviu alguém dizendo assim: este aqui é o apóstolo fulano de tal? E eu confesso a vocês que eu fico admirado, porque precisa ter muita cara de pau para se auto-intitular um apóstolo. Já imaginou? Eu sou um apóstolo. E a Bíblia diz que os tais são obreiros fraudulentos. Fraudulento deriva de que palavra? Fraudulento deriva de fraude. O que é uma fraude? Uma enganação. Um obreiro fraudulento é um obreiro, alguém que trabalha na igreja, trabalha para Deus com um único objetivo: enganar. É por isso que ele engana, porque as pessoas dizem assim: mas é tão bom, mas ele só faz o bem. Mas é uma pessoa de Deus, só faz o bem, só ajuda. Mas se ele não fosse um obreiro fraudulento, a Bíblia não diria. Existem pessoas que estão com o objetivo de enganar, com uma capa de bondade, uma aparência do bem. A Bíblia prossegue, verso 14, e diz assim: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio Satanás é um anjo de luz. Você está admirado por quê? De falsos apóstolos e profetas. Se o próprio Satanás é um anjo de luz. Verso 15.
Não é muito, pois, que os seus ministros, ministros de quem? De Satanás. Os seus ministros, quer dizer que ele tem ministros também. Os seus ministros se transformem em ministros da justiça. Justiça é do bem, aparência é de coisa boa. Eles ajudam, eles fazem o bem. Senão não enganariam. Senão não enganariam. Eles enganam exatamente porque fazendo o bem ensinam doutrinas de demônios. Ensinam às pessoas coisas que não são bíblicas. Embora fazendo o bem. Embora falando em nome de Jesus. Embora fazendo a justiça. Não sou eu quem está dizendo isso. Quem está dizendo é a palavra de Deus. É o próprio Jesus que eu disse que tinha credibilidade. Portanto, Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, nos advertiu para isto aqui. Falou, olha, cuidado, cuidado, vocês vão ser enganados. Porque a coisa é pior do que vocês estão pensando. Não pensem que o mal vem com um rótulo no peito assim, olha, eu sou do mal. Aí não engana ninguém. O mal vem com um baita rótulo do bem. Para enganar. Eu quero encerrar. E eu quero contar uma história que eu achei muito bonita. Um senhor idoso, ele foi fazer um curativo num hospital. Idoso. Estava com a mão ferida. Enquanto a enfermeira fazia o curativo, ele comentou assim, olha, eu estou com um pouco de pressa, porque eu preciso ir a um asilo de velhos visitar a minha esposa. Ela está internada há mais de 5 anos. E todas as manhãs, há 5 anos, eu vou tomar o café da manhã com ela. E a enfermeira fazendo o curativo, falou assim, há 5 anos o senhor vai? E será que ela não vai ficar preocupada hoje, já que o senhor tem esse hábito de tomar o café da manhã todos os dias com ela há 5 anos? Hoje o senhor vai chegar atrasado. Será que ela não vai ficar um pouco tensa e preocupada com isso? Ele disse assim, não. Ela tem um mal que faz mais ou menos 5 anos que ela já não sabe quem sou eu. A enfermeira continuou fazendo o curativo, mas não se conteve com a pergunta, né? Chegou uma hora que ela não aguentou e disse assim, mas eu posso perguntar uma coisa para o senhor? Se ela já não o reconhece, não sabe quem é o senhor, por que o senhor vai todas as manhãs há 5 anos tomar o café com ela, se ela já não sabe quem é o senhor? Ele olhou para ela, deu um tapinha na mão dela e disse assim, filha, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem é ela. Isso me lembra Jesus. Porque muitos de nós, e a maior parte das pessoas que está andando aí fora nas ruas, ainda não sabe quem é Jesus. Mas todos os dias ele visita o coração dessas pessoas, porque ele sabe quem elas são. Eu, quando me lembro que até os 40 anos eu não sabia quem era Jesus, mas ele sabia muito bem quem eu era. E ele vinha todos os dias me visitar. E eu tenho que me lembrar disso. Que as pessoas aí fora não sabem quem é Jesus. Só tem um jeito delas saberem. Que jeito é esse? Ou eu e você mostramos a este mundo aí fora quem é Jesus, ou o nosso cristianismo é de fachada. É uma mera religião. Nosso cristianismo não serve para nada. E esse tipo de cristianismo vai tirar muita gente do céu. Porque o cristianismo prático é o daquela pessoa que se preocupa com a salvação do outro. Quando eu vejo alguém lutando, dedicando tempo, dinheiro, talento, cuidando da salvação de uma outra pessoa, eu vejo assim, este é um cristão verdadeiro. Porque o verdadeiro cristão se preocupa com a salvação do outro. Toma tempo para isso. Portanto, na quarta-feira que vem, não perca a oportunidade de levar conhecimento da verdade a algum irmão sincero que talvez desconheça isso aqui. E às vezes, na sinceridade dele, é mais cristão do que nós que sabemos. Eu creio assim. Porque eu já conheci muita gente que não sabe o que eu sei e que é muito melhor cristão do que eu. E nós temos que aprender isso na vida. A saber que as pessoas são julgadas por aquilo que sabem. Deus só cobra aquilo que eu e você sabemos. Não perca a oportunidade na próxima quarta de trazer alguém. Mostre Jesus a uma pessoa.
Faça isso por ela. Ele pode não saber quem é Jesus, mas você sabe quem é o seu amigo e quem é Jesus. Faça a sua parte. Sinais dos tempos. Existiram muitos motivos para que a geração do passado fosse destruída com o dilúvio. Era uma geração rebelde que pensava e praticava o mal todos os dias. Em comparação com esses motivos do passado, você não acha que os motivos de hoje nos apontam para o fim da nossa geração? Há motivos de sobra para acreditarmos que o mundo não vai muito longe. No passado, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos os rebeldes. Hoje não é diferente. O mal está absorvendo as pessoas pelas coisas da vida e a maldade está crescendo ainda mais. Que bom que Jesus está voltando. Ouça hoje o convite de Jesus. Ele quer que no fim de tudo você seja salvo. Porque muitos de nós, e a maior parte das pessoas que está andando aí fora nas ruas, ainda não sabe quem é Jesus. Mas todos os dias ele visita o coração dessas pessoas, porque ele sabe quem elas são. Eu, quando me lembro que até os 40 anos eu não sabia quem era Jesus, mas ele sabia muito bem quem eu era, e ele vinha todos os dias me visitar. E eu tenho que me lembrar disso, que as pessoas aí fora não sabem quem é Jesus. Só tem um jeito delas saberem. Que jeito é esse? Ou eu e você mostramos a este mundo aí fora quem é Jesus, ou o nosso cristianismo é de fachada, é uma mera religião. Nosso cristianismo não serve para nada. E esse tipo de cristianismo vai tirar muita gente do céu. Porque o cristianismo prático é o daquela pessoa que se preocupa com a salvação do outro.